Olá, coleguinhas inscritos no canal da Eletrônica Espacial de Natal. Sejam todos bem-vindos para assistir mais um vídeo muito importante que todo técnico ou aprendiz de eletrônica deve conhecer profundamente sobre este assunto, que é sobre a eletricidade estática. Todo técnico, todo aprendiz tem que ter um aprendizado profundo sobre esta matéria, que é a eletricidade estática, o terror dos técnicos de eletrônica. Este vídeo não é só para técnicos, é para todos que se aventura a abrir um aparelho eletrônico moderno, porque hoje em dia é comum, quando um aparelho dá um determinado defeito, o cliente abrir para ver se tem alguma coisa que possa ser feita por ele. Embora seja que eu não aconselho ninguém sem prática, sem um aprendizado profundo em eletrônica, fazer esse tipo de reparo, pois em 99,99% só vai piorar mais ainda e agravar o serviço que seria feito por um técnico especialista no assunto. Portanto, para aqueles que se aventuram a abrir a tampa de um televisor ou de um equipamento de som, ou que seja qualquer outro aparelho eletrônico, eu aconselho não fazer isso. Mas, se for fazer, se aventurar a abrir o televisor, ou o som, ou o equipamento, assista esse vídeo primeiro, todinho, não perca nenhuma sílaba das minhas palavras, pois será de grande importância para evitar prejuízo maior para vocês. Inicialmente, eu irei fazer aqui uma demonstração de como acontece a eletricidade estática, mostrando passo a passo como se carrega uma bateria, uma pilha ou qualquer outro equipamento de acúmulo de elétrons. Mesmo sem ser uma bateria ou uma pilha, pode-se acumular determinada quantidade de elétrons em um determinado corpo, fazendo com que, na hora que a pessoa abre o aparelho sem conhecimento, pode fazer uma descarga daqueles elétrons em algum dos componentes eletrônicos sensível, que trabalha com micros voltagens, com milésimo de voltagem, e pode haver uma descarga ali chegando a queimar outros componentes, que no caso não seria o que está provocando o defeito do aparelho, chegando a ficar com 2, 3 ou 4 a mais do que o que era normal. Ou seja, você vai abrir um aparelho à procura de um determinado defeito e vai provocar mais 2 ou 3, tornando inviável a manutenção daquele determinado aparelho. Portanto, eu aconselho todos que se aventurar a abrir um aparelho que tenha primeiramente conhecimento do que está fazendo, estudando passo a passo este vídeo para preveni-lo e evitando assim de provocar a queima de outros componentes além do que já estava queimado. Então, neste caso, vamos dar início com a minha demonstração de como acontecem as cargas de elétrons em um determinado corpo, seja ele nossos dedos, a mão ou qualquer outro corpo que no dia a dia nós estamos a ter contato com ele. Na hora que você faz um atrito com seus dedos, suas mãos, em um determinado corpo, seja ele uma maçaneta de um carro, ou o guidão de uma bicicleta, ou de uma moto, ou seja qualquer componente que você atrite seus dedos com ele, você está fazendo assim um acúmulo de elétrons que irá ser descarregado assim que você colocá-lo em contato com outro corpo que exista menos elétrons do que este corpo que você fez o atrito.
Na face da Terra existe milhares de corpos diferentes um do outro, cada um com sua capacidade de armazenar elétrons. Existe também uma classe que se chama isolante. O isolante, ele, na forma de atrito, ele acumula também elétrons. Esses elétrons ficam acumulados naquele corpo até que seja movido pelas nossas mãos até outro corpo que não existe elétrons, e assim fazendo a descarga eletrostática, provocando a queima de alguns componentes nas placas de aparelhos eletrônicos. Qualquer parte do nosso corpo pode acumular elétrons, e ficando assim muito perigoso para fazer a descarga nas placas de aparelhos eletrônicos. Até mesmo a maçaneta de um carro, você pode descarregar, seu corpo estando muito carregado de cargas eletrostáticas. Na hora que você for entrar em um carro, você vai sentir aquele choque repentino, embora que não seja perigoso essa descarga, porque a corrente elétrica é muito baixa. Apesar da tensão ser muito alta, a corrente é muito baixa, portanto não há perigo de morte com a eletricidade estática. Há perigo de queima de aparelho eletrônico, como eu já venho falando. Mas dá para você sentir, quando o acúmulo for muito grande em seus dedos, em suas mãos, na hora que você for tocar uma peça de metal, por exemplo, um cano, antigamente os canos de água eram de ferro, né? Era de ferro, de cobre, de ferro, de metal. Então quando você tocava nele, você sentia aquele choque repentino, e ali se fez a descarga dos elétrons que estavam acumulados nos seus dedos. E eu vou mostrar para vocês aqui, no decorrer do vídeo também, como descarregar esses elétrons para evitar o prejuízo na hora de fazer uma manutenção em aparelhos eletroeletrônicos, evitando assim um prejuízo maior ao invés de recuperar o aparelho. Vou mostrar várias ocasiões em que a eletricidade estática atua, e no decorrer do vídeo eu vou mostrar também como fazer um fio terra para a sua bancada. Não é um fio terra comum, gente. Eu vou mostrar bem direitinho como vocês colocar um fio terra sem perigo de vocês levarem choque. Porque se você botar um fio terra direto para a terra, um fio comum direto para a terra, ali você pode levar um choque mortal, porque você está tendo contato diretamente com a terra. E não pode fazer um fio terra direto para a terra, gente. Tem que ter um isolante, que eu vou ensinar para vocês direitinho como fazer isso. Vocês, por exemplo, colocar um fio terra diretamente na blindagem de um aparelho eletrônico que você está consertando, você pode levar um choque fatal, um choque mortífero, porque você está tendo contato com o terra, diretamente com o terra, e não pode fazer isso. Eu vou logo prevenindo vocês, não façam isso, ok? Isso é um perigo. Eu mesmo inventei de fazer isso uma vez, levei um choque tão infeliz que quase eu desistia da profissão. E aí quase eu desistia, viu? Porque foi um choque, viu? Eu simplesmente coloquei um fio terra diretamente na blindagem do aparelho que eu estava consertando, que eu não me lembro nem que tipo de aparelho era. E por acaso eu bati com a mão num polo positivo. Rapaz, se tu soubesse como dói, coleguinha. Foi um choque tão infeliz que meus olhos acenderam igual uma lâmpada fluorescente. O meu cabelo arrepiou, que ficou... Olha, eu vou botar uma foto aqui para vocês verem como foi que ficou meu cabelo na época. Essa foto não é a minha, mas foi desse jeito que ficou. Olha aí, olha aí, olha aí que coisa. Ficou desse jeito aí, coleguinha. Tá vendo a presepada? Pois é, então eu vou mostrar como é que vocês fazem. Vou mostrar como é que vocês fazem. O aterramento de sua bancada ou do aparelho pode ser feito no aparelho mesmo, colocando fio terra no aparelho, já previne, já evita de queimar componente. Então vamos dar início, coleguinha, porque a coleguinha Cleo também está aqui me ajudando. Ela me ajudando aqui, o serviço sai mais rápido. Tudo
que existe na face da Terra é formado por átomos. Átomos. Qualquer material que nós encontrarmos na Terra ou sobre ela é formado por átomos. Até mesmo a nossa pele, nosso corpo, nossos ossos, nosso cabelo, o líquido na água, nosso suor, tudo é formado por átomos. Não só na Terra, como em qualquer parte do universo, tudo que existe na natureza é formado por átomos. Átomos. Então, no núcleo do átomo, nós temos os nêutrons, temos os prótons. Aqui no núcleo, núcleo é essa parte aqui que tem os nêutrons e os prótons. Ó. Mas ao redor do núcleo, nós temos vários anéis aqui, ó. Que aqui é só uma demonstração, gente. Originalmente ela tem milhares de elétrons. Então aqui é representado só os elétrons de valência, ó, que é esses aqui, ó. Esse que tem o tracinho negativo chama-se elétrons. Esse aqui, ó, aqui está representado só por 3, ó, só 3. Mas são milhares, ok? Só que existem elétrons aqui bem próximo do núcleo que aqui não está representado. Aqui só está representando os anéis mais distantes do núcleo. Fica longe do núcleo. O núcleo é esse bloco aqui de bolinhas aqui, ó, que tem os positivos e os nêutrons. Então esses elétrons aqui é o que pode ser movido para formar uma carga eletrônica. Ok? Deu para entender aí, coleguinha? Se não deu para entender, volta o vídeo, coleguinha. Volta o vídeo. Mas eu acho que vocês já entenderam, porque a maioria do pessoal aí que assiste meus vídeos, dos coleguinhas, já assistiram o outro meu vídeo que eu estou falando, que eu falei para vocês. Então, para remover esses elétrons, para carregar uma bateria ou uma pilha ou outro objeto qualquer, é preciso uma força para mover esses elétrons. Eu vou demonstrar aqui em outro desenho para ficar melhor de vocês verem. Mas eu não vou entrar em muito fundo não sobre isso aqui não, porque o objetivo do nosso vídeo é a eletricidade estática. Então não vamos se aprofundar muito nesse estudo não, para não ficar o vídeo muito longo. Quem quiser, eu já falei uma vez, vou falar outra. Quem quiser detalhes sobre como funciona esse troço aqui, assista o outro meu vídeo lá. Eu vou deixar o link lá na descrição do vídeo, coleguinha. Então vejam bem, gente. Esse azul aqui, essas bolinhas azul, são os nêutrons. E os vermelhos são os prótons. E as bolinhas pretinhas, as esferazinhas pretinhas, são os elétrons. Esses elétrons é o que nos importa, porque nós vamos trabalhar com elétrons. Em eletrônica se trabalha com elétrons. Elétrons, que é a parte negativa do átomo. O átomo é a menor partícula existente em tudo que existe na face da Terra, que é formado por átomo. E todo átomo existe esses elétrons ao redor do núcleo. Eles ficam circulando, gente. Então, eles fazem do jeito que a Terra circula ao redor do Sol, os elétrons também fazem o mesmo caminho, ó, ao redor do núcleo. O núcleo aqui é como se fosse o Sol e a Terra é os elétrons aqui, ó. Eles ficam constantemente circulando ao redor do núcleo. Então esses elétrons aqui está representado por 3 aqui, ó. Mas são centenas, milhares, sei lá quanto. Não dá para medir não dá para testar não. São muitos. Quanto mais próximo do núcleo, mais os elétrons são fixos, mais difícil de ser removido, de ser transportado para outro corpo. Então aqui, para remover esses elétrons, nós temos que ter uma força que transporta esses elétrons para outro corpo, para formar uma carga eletrônica, uma carga de eletricidade, seja ela eletricidade estática ou outro tipo qualquer de eletricidade, que a gente chama que está carregado. Quando está carregado, eu vou mostrar para vocês aqui como que se carrega, beleza?
Volto já, coleguinha. Eu vou mostrar aqui uma foto que eu colhi na internet, que vai mais ou menos mostrar para vocês aqui, para vocês terem uma ideia mais ou menos de como funciona aqui as cargas elétricas de um corpo. Por exemplo, olha, quando os prótons, os positivos, sempre estarão presentes em um corpo, ou seja, eles não são removidos. Pelo menos em eletrônica não, né? Em eletrônica se usa eletricidade comum, não são removidos. Então aqui, ó, tem 5 elétrons e 5 cargas positivas. 3, 5. Portanto, esse corpo aqui, a gente pode considerar que ele está descarregado. Está descarregado. Da mesma maneira, esse aqui, ó, tem 5 positivos e 5 negativos. São descarregados. Agora aqui vamos supor, gente, que aqui seja o polo positivo da bateria e aqui o polo negativo, ou de uma pilha, ou de qualquer outro componente de qualquer outro meio de carga elétrica, né? De eletricidade. Então, quando acontece isso, que os elétrons estão tudo de um lado e o positivo do outro, ele está carregado. Porque se você encostar o polo negativo no positivo, ou positivo no negativo, tanto faz, vai haver uma transferência dos elétrons negativos para o positivo, para que o átomo volte à posição original que Deus deixou na face da Terra. Todos os átomos têm que ter os prótons, os nêutrons e os negativos. Portanto, quando você retira os negativos dos prótons, ele tem tendência a voltar à posição original. Quando você retira os elétrons do átomo e coloca em um determinado objeto, no caso aqui, vamos supor que seja uma bateria, você retirou os elétrons através de uma força, seja ela qual for, fica só os positivos. Então a tendência dos elétrons, que é os negativos, é voltar à posição original, que é a formação dos átomos, para que os elétrons voltem a circular ao redor do núcleo. O núcleo é formado pelos prótons, pelos nêutrons e pelos nêutrons. O núcleo é o conjunto de nêutrons e prótons. Átomo é o conjunto completo com nêutrons, prótons e elétrons. O átomo é o bloco, é esse objeto aqui completo, nêutrons, prótons e elétrons, sendo que o próton e o nêutron formam o núcleo e o elétron são as partículas negativas que circulam ao redor do núcleo. Deu para entender agora, coleguinha? Volta o vídeo, coleguinha. Volta o vídeo, coleguinha. Bom, então quando essas cargas negativas voltam para a sua posição original, ficando meio a meio, positivo e negativo, aqui no caso aqui embaixo, dá para vocês verem melhor, aqui embaixo, aqui a carga está, a bateria está descarregada. Por quê? Porque tem positivo e negativo com a mesma quantidade, ó. Aqui da mesma maneira, beleza? Então, para que nós tenhamos uma carga em uma bateria, nós temos que retirar os negativos de um polo para colocar no outro, para que a bateria fique carregada dessa maneira aqui, ó. Eu estou ensinando aqui de uma maneira bem simples, para os coleguinhas que estão começando agora entender mais fácil, gente. Porque eu poderia falar palavras difíceis aqui, mas não adianta eu falar palavras difíceis se os coleguinhas que estão começando agora não vão entender direito. Então é mais fácil eu falar palavras bem fáceis, palavras simples, para que eles entendam. Quando você carrega uma bateria, você retirou os negativos desse polo aqui, porque é o positivo, para o negativo. Ok? Então quando você encosta os terminais de uma bateria uma na outra, você vai transferir os negativos
para o lado do positivo, para que volte à posição original, que é essa daqui, ó. Para que a carga fique igual. Quando ela fica igual, então descarregou a bateria. Você vai ter que ligar, vamos supor, um carregador de celular. Quando você coloca o carregador do celular para carregar a bateria do celular, você estará fazendo o seguinte: está retirando os negativos daqui da bateria para esse outro lado aqui, e o resultado vai ser esse aqui, ó. Vai ficar o polo positivo da bateria sem nenhum elétron e o outro lado só com elétrons. Portanto, quando encosta os terminais um no outro, vai haver a transferência dos elétrons para a posição anterior, que é onde se encontram os átomos, e voltando a ficar a posição mostrada aqui nessa parte de baixo aqui, ó. Existe uma regra aí que na eletricidade, que cargas iguais se repelem. O que é se repelir? Se repelir é se afastar uma da outra. Se afastar. Por exemplo, se você colocar dois positivos, vamos supor que seja dois fios elétricos, com os dois lados positivos, então ela tem tendência a separar uma da outra, empurrar uma da outra, separar. Se repelem, se repelir, é a mesma coisa, separar. Se for duas negativas, da mesma maneira, gente. Ok? Cargas iguais se repelem, cargas desiguais se atraem. Por exemplo, ó, mais com menos, então ela se atrai, se atrai. Por isso que acontece o choque elétrico. Quando são cargas desiguais, elas se atraem. Tá bem lógico, né? Tá bem lógico aqui, ó. Cargas desiguais se atraem. A tendência é se atrair. Portanto, os negativos correr para o lado positivo, para se juntarem com os positivos. Um caso bem prático, gente. Um caso bem prático de cargas desiguais se atraem é o homem e a mulher. O homem e a mulher se atraem um com o outro, se amam e se casam e tem vários filhinhos. Tá entendendo? E quando é desiguais, no caso aqui, um homem com um homem, se repele, ninguém quer. Um homem não quer se juntar com um homem de forma alguma, a não ser que seja boiola ou outra coisa parecida. Quando é igual aqui, ó, mulher com mulher, também não quer. No caso aqui, o homem e a mulher, né? No caso de homem com homem, se separa, se repele. No caso de mulher com mulher, se repele. Não é para ser dentro da natureza, dentro da lógica, dentro do que Deus criou. Não é para acontecer isso, de um homem se casar com uma mulher. Pois bem, então, um homem com uma mulher se atrai, positivo com negativo. Beleza, gente? Deu para entender isso aqui, não deu? Foi bom o exemplo aqui de mulher com homem, porque fica gravado na mente de vocês, velho. O homem e a mulher são diferentes. Homem, mulher. Não é rebaixando a mulher não, porque eu estou botando sinal de menos para ela não. É só um exemplo que eu estou dando aqui, gente. Não tem nada a ver com o negócio de querer dizer que a mulher é mais fraca do que o homem, nem nada. Mas infelizmente nós temos que mostrar a realidade, né? Porque realmente a mulher é considerada o sexo frágil e o homem o sexo forte. Portanto, sinais desiguais se atraem. Sinais iguais se repelem. Isso é comprovado facilmente com um ímã. Um ímã. Tá bom. Se você colocar um ímã com o polo positivo, se você juntar dois ímãs, você pode fazer essa experiência aí na sua bancada, coleguinha. Se você encostar o positivo no positivo, eles ficam empurrando, ó. Ele não, você encosta ele empurra, fica empurrando para fora. Mas se você colocar dois ímãs, um com o polo positivo e o outro negativo, que no caso do ímã é polo norte e polo sul, entendeu? Norte e sul. Se você colocar
os sinais diferentes de um ímã um no outro, ele cola um no outro, puxa e fica grudado. Você tem que puxar com força para ele descolar. Se for um ímã muito grande, você nem consegue descolar um do outro. Beleza? Deu para ver agora? Então é dessa maneira que acontece a eletricidade. A eletricidade acontece dessa maneira, gente. Quando as cargas são desiguais nos polos da bateria, ou seja ela uma bateria ou uma fonte ou o que for, qualquer fonte de energia tem que ter o polo positivo e o polo negativo, para que os elétrons saiam do negativo e vá se juntar com os positivos, para voltar à posição original do átomo. O átomo são cargas iguais, por isso que ele não tem eletricidade. A eletricidade é parada. Para mover esses elétrons do átomo, existem várias formas de se fazer isso. Você já conhece as fontes de energia, gerador de energia, que tem hidráulica, eólica, solar, vários tipos que faz remover os elétrons do átomo. Existem várias formas de se remover os negativos do átomo para carregar, para fazer funcionar os aparelhos eletrônicos. Só funciona se os elétrons estiverem longe dos positivos. Agora nós já podemos estudar a eletricidade estática, como é formada a eletricidade estática. Beleza? Isso aqui foi só uma demonstraçãozinha para vocês entenderem como funciona a eletricidade. Para os coleguinhas que estão começando agora, que ainda não têm um conhecimento mais ou menos de como funciona. A eletricidade estática é formada geralmente pelo atrito. O que é atrito? Atrito é você roçar um corpo no outro. Por exemplo, aqui ó, eu estou fazendo esse movimento aqui na minha mão. Quando você terminar de fazer isso na sua palma da mão com o seu dedo, você vai notar que a mão está quente. O dedo vai estar quente. Ele aqueceu o dedo na palma da mão, aumentando a temperatura da superfície onde você está roçando aqui uma na outra. Então o que foi que você fez aqui? Você transferiu os elétrons do seu dedo para a palma da mão ou vice-versa, que ninguém sabe, só medindo. Só medindo a tensão que ficou lá e cá, quem é que tem mais polo positivo ou negativo. Você pode fazer isso com outro objeto qualquer, roçando um plástico ou uma pele de animal ou qualquer outro objeto. Você pode também roçar aqui e vai aquecer as duas partes, chegando até a queimar o plástico, derreter o plástico, porque você atritou, chama-se atrito. É por isso que nós temos que ter muito cuidado quando trabalhamos com eletrônica, com placas eletrônicas, porque antigamente não existia problema com eletricidade estática, porque a eletricidade estática não era perigosa, porque os aparelhos eletrônicos funcionavam com altíssimas tensões, portanto não tinha esse perigo da gente trabalhar com os dedos carregados de energia de eletricidade. Mas hoje no dia a dia, cada vez mais os aparelhos eletrônicos estão ficando mais minúsculos, mais microscópicos e trabalhando com menores voltagens. Na medida que vai passando o tempo, eles vão fabricando aparelhos menores. Imaginem vocês um circuitozinho desse aqui, ó, um MOSFET aqui, que trabalha com aqui no gate dele, aqui no gate um milésimo de um volt, aqui no gate, milésimo de um volt, ou seja, um volt mesmo. Imagine se você encostar aqui nesse gate
Aqui vamos supor que circula 1 ampere do dreno para o source. Imagine se você encostar aqui os seus dedos carregados de energia com 1000 volts ou 2000 volts, porque a eletricidade estática chega chega a ter até mais de 1000 volts. Só que a corrente é baixa, né, gente? A corrente é baixa. Mas aqui no gate do transistor, MOSFET, o que importa é a tensão, não é a corrente. O que importa é a tensão. Portanto, a corrente elétrica que está acumulada nos nossos dedos é quase zero. Mas a tensão é altíssima. Você tem que estar sempre com cuidado para não encostar os dedinhos carregados de eletricidade estática nos gates dos transistores MOSFET. Ou seja, em outra parte, no CI, nos pinos do CI, etc. Portanto, se você encostar o seu dedinho aqui, vamos supor que aqui tenha 1000 volts, eu encosto ele numa parte negativa e não sinto nada, porque a corrente é zero, quase zero. Mas se você encostar no gate aqui do MOSFET com o dedo carregado, você vai torrar o transistor aqui, ó. Vai torrar ele, porque a corrente que vai circular do dreno para o source vai ser intensa. Pode queimar um resistor, pode queimar o diodo, pode qualquer componente, gente. Porque você vai fazer circular uma corrente altíssima que não foi projetada nesse circuito. Não é obrigado a ser só esse circuito, é qualquer circuito desses aparelhos modernos. Eles trabalham com micros voltagens, micros. A partir da hora que você encosta seu dedo com 1000 volts, por exemplo, carregado com eletricidade estática, que é gerada através de atritos. Já pensou você passar o dia todo numa moto, dirigindo uma moto, segurando o guidão o dia todinho? Quando você chega de noite, vai consertar um aparelho eletrônico, no caso um celular, ou um televisor, ou um tablet, o que for. Quando você encostar seus dedinhos ali, ó, na chave metálica, encostar o dedinho, tocar nos componentes ali, já torrou tudo. Ele não vai fumaçar não, gente. Ele torra internamente. Você pensa que ele está bom, mas ele entrou em curto. Aí você pega um aparelho desse com um defeito, você já acabou de queimar outro componente, ficando assim mais difícil de você consertar. Portanto, você tem que trabalhar com o maior cuidado para evitar a queima de outros componentes, além do que já tinha. Além do que provocou o primeiro defeito. Você agora tem 2 defeitos ou mais. Ou mais. Porque às vezes a eletricidade que está nos seus dedos é tão alta que você pode provocar a queima de vários componentes em várias partes da placa. Você fica movimentando a placa para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Você fica movimentando a placa para lá e para cá com o dedinho aqui, ó, catucando. Eu estou tocando aqui só na parte isolada, ó, que é o corpo dele. Mas vamos supor que você saia tocando aqui nos componentes com a pinça, com a ponteira do multímetro aqui pegando na parte metálica e vai queimar vários componentes. O componente mais sensível de uma placa de televisão é o microprocessador. Porque aqui dentro do microprocessador existem vários milhões de transistores MOSFET, que é um transistor sensível, altamente sensível à eletricidade. Ele tem que receber só aquela quantidade de elétrons que foi projetado. Aí você vai com seu dedão aqui com 1000 volts e aplica aqui em alguns componentes aqui, vai direto para o micro, porque são interligados, todos os componentes, aqui a maioria dos componentes são interligados para o micro. Então quando você aplica uma tensão aqui em algum determinado componente aqui, vai direto para o micro, aí já queimou o micro, já era, coleguinha. E a placa foi pro beleléu, porque essa placa aqui, não é todo mundo que sabe trocar um microprocessador desse. Aliás, não é saber trocar, é ter condições de trocar. Porque para trocar um micro desse aqui é colocado com robô. Esses componentes são colocados com robôs na fábrica. Esse aqui, ó, não é o dedo do ser humano manualmente que vai colocar não. Isso aqui é colocado com robôs. Tem por aí algumas máquinas aí, manuais, que se vende por aí, que se tenta colocar um bichinho desse, né? Agora é difícil, muito difícil, porque são colocados em esfera por baixo
Bom, isso aí é outro assunto. Vamos mudar de assunto não, porque vai complicar. Vamos falar de eletricidade estática. A eletricidade estática é o objetivo desse nosso vídeo. Bom, aqui o que nós deveremos fazer para evitar a eletricidade estática. No decorrer do vídeo eu vou mostrar e vou ensinar vocês a fazer um aterramento para vocês trabalharem com mais tranquilidade, com mais confiança na sua bancada. Mas por enquanto vamos ver alguns exemplos mais sobre a eletricidade estática. Quando vocês forem pegar numa placa de aparelho eletrônico moderna, que trabalham com microvoltagem, todas elas trabalham hoje em dia com microvoltagem. Então, gente, vocês pegam ela, pegando aqui nas bordas são aqui ao redor, com o mínimo possível de dedos segurando, o mínimo que você puder pegar, entendeu? Vocês não podem pegar uma placa dessa, altamente sensível, com ignorância assim, apalpando com a palma da mão e com os dedão pelo meio. Não pode, gente. Vocês veem que eu não posso nem pegar aqui, ó. Eu estou aqui demonstrando. Eu poderia mostrar como é que pegava errado, mas eu não vou fazer isso, porque essa placa aqui eu ainda posso precisar dela e posso queimar alguns componentes demonstrando para vocês. Portanto, eu não vou nem pegar. Mas eu posso pegar outro tipo de... Vamos supor que isso aqui seja uma placa eletrônica. Pronto, eu vou demonstrar para vocês agora. Aqui. Vamos supor que isso aqui seja uma placa eletrônica. Vocês têm que pegar assim, ó, nas bordas, olha. Com as pontinhas dos dedos aqui, ó. Mesmo assim ainda é arriscado queimar. Mas é o certo, vocês têm que pegar assim. Porque nós temos que pegar de qualquer maneira. Mas para isso, para pegar uma placa, vocês têm que primeiramente descarregar a eletricidade estática que está contida nos seus dedinhos aqui, coleguinha. E eu vou mostrar para vocês como fazer isso logo, logo. Vamos assistir no vídeo que vai chegar a hora. Vai chegar a hora. Então você, quando não entende, como não entende o que é eletricidade estática, você pega mesmo assim, ó, olha, na placa. Com o dedo. A primeira coisa que faz é os dedão lá no meio, ó, olha, no meio, ó. Os dedos vai direto pro meio da placa, ó. Se fosse a placa, né? Que aqui não é uma placa, é claro. Vai logo no meio, coleguinha. Ali você já queimou vários componentes, vários. Portanto, você deve pegar assim, ó, nas bordas, de preferência nos dois cantinhos aqui, com o maior cuidado. Tem que saber manusear os componentes eletrônicos para evitar a queima da maneira que eu já passei para vocês aí. Você já sabe como é que é errado e já sabe como é que é certo também, ok? Então vamos ver como é que a gente pega. Olha aqui, com o tempo vocês se acostumam a pegar uma placa delicadamente com dois dedinhos assim, ó. Muitos de nós sabemos trabalhar com componente eletrônico, evitando a queima com eletricidade estática, mas quando você vai numa loja comprar um componente, o vendedor, ignorantemente, pega com os dedão lá, ó. Ele não sabe, ele não estudou, ele só sabe ser vendedor lá no balcão. Portanto, vocês devem ter muito cuidado quando for comprar componente. Se o vendedor pegar com os dedos, você reclama na hora. Eu não quero mais esse componente aí. Por favor, me dê um que seja livre de eletricidade estática. Porque você acabou de pegar com seus dedinhos aí, que passa o dia todo contando dinheiro, pegando em objeto, e os dedos estão super carregados de eletricidade estática. Então, por favor, não leva a mão, mas me dê outro componente, sem você pegar com os dedos, sem apalpar com os dedos. Pegue com a ferramenta adequada. Na maioria das vezes, os componentes sensíveis à eletricidade estática, ele vem protegido com encapsulamento de plástico. Olha aí, esse é o desenho indicador de que aquele componente é sensível à descarga eletrostática. Quando vocês encontrarem um componente, um aparelho ou objeto que venha com esse desenhozinho aí, ESD, quer dizer que esse aparelho ou esse componente é sensível à descarga eletrostática, ESD, beleza? Então vamos em frente. Final da parte 1 sobre a eletricidade estática. Assista a seguir a parte 2, e depois postaremos a parte completa.